literalmente, eles estavam mantendo a conversa num outro nível, né? E ninguém me escutava. Aí eu falava, gente, olha, por favor. E era uma questão de interromper, né? Era um ambiente, não era uma mesa, era um ambiente um pouco mais informal, mas a conversa era séria. Então eu basicamente fui, saí, peguei uma cadeira, trouxe a cadeira para dentro da roda, subi na cadeira e falei, bom, gente, vocês vão me escutar? O especial Mulheres Executivas do Experiências Extraordinárias tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento a clientes e experiência do cliente. E é oferecido pela Van Creative Flower, sua nova e exclusiva forma de presentear com flores. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série Mulheres Executivas, que nós estamos realizando aqui no mês de março, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, na semana passada. Na semana passada para hoje, que é dia 17, né? Não necessariamente para o dia que esse episódio vai ao ar. Eu queria, como eu tenho feito, pedir a ajuda de vocês para divulgar esse projeto. A gente tem recebido excelentes feedback de pessoas que estão assistindo as conversas, escutando as conversas, né, e se inspirando com os nossos convidados, com as nossas convidadas. Mas a gente precisa do apoio de vocês para levar o nosso projeto para um número maior possível de pessoas, para impactar o número maior possível de pessoas. Esse é um projeto genuíno, que tem um propósito genuíno de inspirar, de trazer insights, dicas de carreiras de executivos e executivas do nosso mercado, do mercado brasileiro, de diversas empresas, enfim. Então, curta esse vídeo no YouTube, compartilhe. Nós estamos em todas as redes sociais. Eu vou colocar aqui do lado, ou melhor, aqui do lado, as redes sociais do Experiências Extraordinárias, do XPXT. A gente tem também o nosso site, www.xpxt.com.br, que você pode escutar e também pode assistir aos episódios lá no nosso site, como você preferir, tá certo? Então ajuda a gente, porque o seu apoio é fundamental para esse nosso projeto. Hoje eu estou recebendo aqui uma jovem executiva que se chama Natasha Albuquerque. A Natasha é publicitária com MBA em Estratégia Empresarial. Ela é movida por desafios que utilizam seus pontos fortes para inovar, engajar, entregar os resultados e inspirar pessoas em suas jornadas de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na indústria farmacêutica, ocupou posições de liderança em diferentes áreas terapêuticas e diferentes áreas funcionais, como marketing, inteligência de mercado e comercial. Hoje está na posição de diretora de unidade de negócios de oncologia, neurociências e especialidades na AbbVie, que é uma indústria farmacêutica, e a Natasha vai contar um pouco para a gente dessa carreira, dessa experiência que ela tem sendo uma jovem executiva no mercado. Então, Natasha, obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer te receber, um prazer te conhecer. Nós estamos nos conhecendo aqui hoje, então eu também vou acompanhar a história da Natasha junto com vocês. Então, melhor do que eu te apresentar é você se apresentar. Então, por favor, Natasha, quem é você? Bom, Rodrigo, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto. Eu acho que é muito legal, assim, você abrir esse espaço mesmo para a gente compartilhar histórias, e acho que nesse mês da mulher, né, para a gente compartilhar exemplos de mulheres que estão aí no mercado de trabalho, das suas carreiras, como elas chegaram até aqui, porque eu acho que todo mundo pode, né, e o exemplo sempre ajuda a gente a inspirar novas pessoas. Bom, eu vou começar falando um pouquinho de mim. Eu sou a Natasha, eu sou a mais nova numa família de 6 filhos, né? E então eu costumo dizer para todo mundo que a minha vida sempre foi aí tipo um mercado corporativo, porque você tem que fazer alianças, você tinha que articular bem as coisas, né? Tinha que negociar para conseguir ver o programa que você queria na TV. Então eu costumo dizer que
eu venho de um cenário que é um cenário privilegiado, porque de uma maneira ou outra eu acabei sempre sendo treinada para sobreviver aí dentro do universo corporativo. Além disso, eu venho de uma família de mulheres muito fortes, que estiveram sempre aí desafiando o status quo. Então, eu tive a minha avó, ela já tinha 4 filhos e sofria violência doméstica, ela optou por sair de casa e ser desquitada numa cidade do interior, então foi assim um buzz, né? A minha mãe saiu do interior para ir fazer faculdade no Rio de Janeiro, voltou, mudou de carreira depois que ela tinha 20 anos, então eu também tenho comigo muitos exemplos muito positivos de mulheres aí que desafiaram aquilo que era predestinado para elas. E assim eu venho viver eu saio do interior de São Paulo, né, com 18 anos, e venho viver a minha vida aqui, vim para fazer faculdade de publicidade, como você falou, e aqui estou desde então, né? Então hoje eu tenho 38 anos, eu sou casada com o Marcelo, eu não tenho filhos por uma opção pessoal, mas eu tenho 2 cachorros, 2 gatos e um aquário, então a nossa família é bem populosa também, né? Assim como é uma grande família, né? É uma grande família, assim, é bastante responsabilidade e a gente o Marcelo é uma pessoa que me apoia muito e vem me apoiando nessa minha jornada, então isso eu acho que é um grande destaque aí, né? Inclusive por essa opção. E eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto de estar com o time, eu gosto de estar com as pessoas, eu sou curiosa, eu gosto de entender o que está acontecendo, né? E acho que uma das coisas que está na minha bio, assim, eu gosto muito mesmo de ajudar as pessoas a atingirem o seu maior potencial. Acho que é isso que me apaixona, é isso que me move. Que legal. Por isso que hoje eu gosto tanto de estar nessa carreira na área comercial, que a gente tem aí a possibilidade de formar equipes, de desenvolver equipes e de entregar resultados incríveis. Excelente. Começando por esse ponto, para que as pessoas consigam entender o que é liderar, né? O que é estar na posição de liderança executiva de uma equipe de vendas, por exemplo, né? Como você costuma, ou quais estratégias, quais formas você usa para justamente motivar o seu time, para criar esse ambiente de trabalho? Porque pelo pouquinho que a gente conversou, eu já percebi que você é uma pessoa assim, né? Então, que tipo de estratégias você usa? Que tipo de ações você faz com o seu time? Bom, Rodrigo, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro para as pessoas é qual que é o nosso objetivo e aonde a gente quer chegar, né? Eu acho isso super importante, e quando eu falo assim, não é um objetivo só um objetivo de negócios, é um propósito, né? E como que todas as nossas dimensões de vida pessoal, de equipe, e assim, aquilo que a gente gosta de fazer vai se encaixando nessa história e vai levando todo mundo para o mesmo lugar. Para mim, isso é fundamental. E eu acho que a gente precisa ser muito transparente nas coisas que a gente espera, porque a gente precisa dar às pessoas a possibilidade delas performarem bem, né? Quando a gente esconde o jogo, a gente acaba fazendo com que as pessoas tenham um caminho muito mais tortuoso. Eu gosto de deixar as coisas bem as claras. Então, setar os objetivos, falar quais são os comportamentos que a gente espera e falar exatamente assim aonde que a gente quer chegar. Para mim é o primeiro passo. O segundo passo é ouvir muito. Eu acho que assim, a gente sabe que nas organizações a gente tem um nível de camadas, né, muito grande, mas eu costumo sempre estar muito em contato com o meu time, né? E contato direto mesmo, contato em trabalho em campo e também em reuniões. E eu costumo sair muito a campo para ter contato do cliente, juntar essas duas coisas que eu acho que é tão fundamental, né? Eu costumo brincar, eu falo muito da equipe de vendas e brinco com as pessoas que, assim, uma estratégia, ela só é boa se a gente consegue tirar ela do slide, né? E eu acho que, às vezes, isso acabou... Tem gente que, às vezes, tem alguma dificuldade de fazer isso. E a gente só sabe se a gente está conseguindo tirar ela do slide se a gente vai lá na ponta ver como ela está acontecendo, né?
E eu costumo dizer, eu acompanho os meus vendedores não para saber se eles trabalham bem ou mal, mas é para saber como o meu cliente está recebendo aquilo que a gente está fazendo e como ele está conseguindo executar, porque pode ser o caso de se eu tenho um vendedor que, de repente, não está conseguindo passar a mensagem mais adequada ou da maneira que a gente espera, pode ser o caso da gente voltar e falar, área de treinamento, o que está acontecendo, né? Ou time de marketing, será que a gente está com as ferramentas mais adequadas para possibilitar que essa pessoa performe? Então, quando a gente fala assim de liderança, eu acho que eu tenho muito essa característica de realmente ser uma pessoa que eu gosto de estar no front, eu gosto de estar nas trincheiras mesmo com a equipe e acompanhar todo esse passo a passo, desde a estratégia até a execução. Lidera pelo exemplo, né? Ou seja, você está lá junto, né? Está lá no front, sentindo o que tem que ser adequado, adaptado. Muito bacana, muito legal. Só para situar as pessoas, Natasha, quem é a AbbVie? O que vocês fazem? Só para dar um contexto geral, o que é a indústria que você trabalha? Sim, bom, a AbbVie ela é uma indústria farmacêutica, né, focada na área de biotecnologia. Ela surgiu de um spin-off que teve da Abbott, então ela saiu da Abbott, se formou como empresa, é uma empresa jovem que atua em diversas áreas terapêuticas, entre elas, né, principais, imunologia, a gente tem a área de oncologia, de neurociências, que eu trabalho, e de saúde ocular, né, de eye care, que veio junto com a AbbVie quando a empresa comprou a Allergan, que é uma outra indústria farmacêutica. Além disso, no mesmo grupo, a gente também tem a Allergan Estética, que é uma empresa que é voltada já para o mercado estético, um pouquinho diferente do nosso, que é o de healthcare, né? E o nosso propósito aí é causar impacto notável na vida das pessoas e dos pacientes. Então, a gente trabalha pesquisando novas tecnologias e buscando aí realmente trazer essa inovação em saúde, né? E torná-la possível para os pacientes brasileiros. Hoje eu sou responsável pela área de oncologia, neurociências e especialidades, né? A gente trabalha na área de leucemias, a gente trabalha na área de distúrbios do movimento, e a gente tem vários lançamentos para vir pela frente aí para responder necessidades não atendidas dos pacientes. Então, acho que uma coisa que eu gosto de trabalhar aqui muito é essa questão do propósito, né? Existe algo muito forte naquilo que a gente faz, que é causar esse impacto notável na vida das pessoas, e a gente vê isso, a gente escuta isso, eu acho que isso não só me alimenta, mas alimenta o meu time, a gente está sempre buscando fazer o nosso melhor. Muito legal. Eu tenho uma pesquisa aqui que não é muito recente, mas que eu tenho a impressão que os dados ainda são parecidos nos dias de hoje. É uma 2019, Atitudes Globais pela Igualdade de Gênero. É uma pesquisa que está em inglês, eu traduzi aqui em tradução livre, né? Ela diz o seguinte, que 3 em cada 10 pessoas no Brasil, ou seja, quase 30%, né, 27%, admitem que se sentem desconfortável em ter uma mulher como chefe. Já que a gente está no mês, né, que se comemora o Dia Internacional da Mulher e que a gente está fazendo esse especial com as mulheres executivas, você já sentiu esse tipo de situação? Você já sentiu esse tipo de rejeição, não sei se dá para chamar assim, dentro da sua equipe, ou você já viu isso acontecer ao seu redor? Como é que você acha que em 2022, essa pesquisa de 2019, como é que você acha que em 2022 as coisas estão? Bom, Rodrigo, eu acho que esse é um assunto que eu sou apaixonada, né, que é a questão da equidade de gênero, principalmente em posições de liderança. E eu acho que tem várias coisas que fazem com que a gente chegue nesses números ainda hoje, em 2022. Os dados são de 19, mas eu realmente acredito que de 19 para cá não mudou muito, tá? E isso tudo começa realmente lá atrás, né? Porque nós não somos educados, e quando eu falo nós, porque homens e mulheres não são educados, né? Para estar acostumados com mulheres em posições de liderança. Então, eu acho que a gente tem essa questão do nosso viés inconsciente, eu não sei se você já ouviu falar desse termo, né? Porque realmente, quando a gente olha para a criação de meninos e meninas, os homens, eles são muito criados para
serem os grandes provedores das famílias, né? Eles são estimulados para isso, né? Para serem ativos, para falar. E as meninas são recompensadas, são criadas para o cuidar, e são recompensadas quando elas são mais obedientes, quando elas são mais caladas, né? Então, de repente, quando você tem uma mulher numa posição de liderança, acaba sendo um baque, porque tudo aquilo que a gente foi setado para... É uma quebra de paradigmas versus tudo aquilo que a gente foi setado para acreditar. E é interessantíssimo o que você trouxe, porque eu nunca tinha sentido nada parecido com esse tipo de preconceito, ou nunca tinha me aprofundado mais nesse tema, até o momento que eu fui promovida para uma posição de diretoria comercial, né? A sensação que eu tenho, sendo bem transparente com você, na hora que eu sentei na mesa de decisão, né? Porque não só é uma posição de diretoria, mas é uma posição de diretoria na área de negócios. Sim, sim. A hora que eu ocupei essa posição, foi como se eu tivesse invadido um pequeno clube ao qual eu não fazia parte, né? E daí, assim, por isso que eu sempre falo que eu fui muito privilegiada de ter tido a criação que eu tive, né? De ter tido os exemplos que eu tive na minha família, porque muitas vezes, mesmo estando nessa posição, eu tive que lutar muito e brigar muito para fazer a minha voz ser ouvida e para fazer as minhas opiniões serem consideradas. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, essas situações acontecem até hoje, né? Mas é uma das coisas que eu luto muito dentro da organização para parar de acontecer, né? Eu acho que, graças a Deus, o mundo está evoluindo, a gente escuta muito essa pauta de diversidade de gênero hoje em dia, dentro das empresas. Eu já tive a oportunidade de liderar essa frente dentro da outra empresa que eu trabalhava antes de vir para a AF. Mas é uma coisa assim que não vai acontecer de maneira orgânica. A gente precisa trabalhar mesmo para brigar, para fazer com que as mulheres ascendam e para fazer com que a gente atinja aí essa equidade, não nas empresas, mas nas posições de liderança e principalmente na área comercial. Você sabe que eu tive já algumas chefas, né? Mas eu tive uma em especial. Normalmente eu não cito nomes aqui, mas ela eu vou citar, que é a Cristina Palmaca. A Cris foi minha chefa na minha segunda passagem pela SAP. Ela era a presidente da SAP no Brasil. E ela foi uma das pessoas que mais me ensinou na minha carreira. Nós tivemos aí pouco mais de 2 anos juntos, né? Depois eu saí da SAP para ir para a Adobe. E ela fez tantas coisas legais para mim. E ela me moldou tanto, né? Eu tenho muito do estilo de liderança. Eu não sei nem se ela sabe disso ou se ela vai ver esse vídeo, mas eu tenho muito do estilo de liderança dela, né? Que eu herdei dela trabalhando com ela esse tempo. E ela fez uma coisa que foi assim muito marcante para mim, né? Quando eu estava para sair da SAP, né, entre ir para a SAP e para a Adobe, né, ambas grandes oportunidades e tal, a Cris teve uma conversa muito franca, inspiradora comigo, me ajudando a tomar a decisão. Né? Ela falou assim, olha, eu não quero que você saia da SAP, né, você tem o seu futuro aqui, mas eu quero que você faça o que é melhor para a sua carreira, para a sua família e tal. E ela ficou comigo, sei lá, 2 horas numa sexta-feira, né, me ajudando a desenhar prós e contras e tal, fazendo um papel ali de um verdadeiro líder, de uma verdadeira coach. E eu sou muito grato a ela, porque eu pude aprender demais nesse período, né, com a liderança dela, com o estilo de liderança dela. Ela é muito querida na SAP e muito querida no mercado. Então, eu faço parte dos 70%, né, que, na verdade, eu não vejo diferença, né, entre ser mulher ou homem. Eu sei que existe ainda esse paradigma, infelizmente, mas enquanto você falava, eu estava fazendo uma conta aqui. Eu tenho 10 líderes no Brasil na Gênesis. 10. 6 são mulheres. Então, hoje... Diferenciado. Hoje, na Gênesis, no Brasil, da liderança,
né, a maior parte são mulheres. Né? Então, e nós temos, na nossa empresa, a gente leva muito a sério, o nosso RH, toda a liderança leva muito a sério também a equidade salarial, né? A equidade de oportunidades. Então, eu fico muito feliz de trabalhar numa empresa que é assim, porque eu concordo com você, acho que ainda tem um espaço para a gente percorrer nesse caminho. Eu também acho que esse dado de 2019 não é muito diferente hoje, né? Agora, voltando para esse tema, eu imagino que você, entrando como líder, né, jovem, né, então tem essa questão, né, jovem liderança, mulher, né, num ambiente que provavelmente era um ambiente essencialmente masculino. Como é que você fez para conquistar seu espaço? Né? Imagino que você já tenha conquistado, mas como é que você para começar essa conquista? Rodrigo, acho que assim, de verdade, eu acho que é uma batalha diária, né? Porque o que acontece, e eu não estou falando aqui que as pessoas são ruins, tá? De novo, eu acho que tem um processo educacional que a gente precisa fazer para quebrar esse viés inconsciente mesmo. Ninguém faz nada por mal, tá? Eu parto desse princípio. Claro, eu sou mulher, claro. Eu sou feminista, mas eu entendo que a gente tem muito mais uma questão estrutural do que uma questão de maldade das pessoas, né? E até por isso que eu gosto tanto de falar desse tema. Mas a gente tem uma questão de estilo, né? E uma questão de abrir espaço que para a mulher é um pouco mais difícil, a gente tem que conquistar. Então, eu começo te dizendo que às vezes a gente precisa de situações extremas, né? Eu tenho um episódio na minha carreira que eu acho que ele ilustra muito o quanto é difícil as mulheres falarem. Eu passei por isso, não é mentira. Mas assim, a gente foi... nós estávamos numa reunião do comitê de liderança, né? Num off-site, e a gente estava conversando numa roda e estava todo mundo em pé, né? E a gente estava conversando sobre situações que eram importantes para o futuro da empresa. Então, assim, estavam todos os diretores lá, e eles começaram a conversar, e daí o que aconteceu? Era uma roda, estava todo mundo em pé, e um grupo de homens muito altos começou a meio que dominar essa conversa, né? E, por consequência, são eles que eram os líderes da área comercial, e eles foram indo. E assim, na sala você já notava um ambiente que foi fazendo uma mini roda dentro da grande roda das pessoas que estavam falando. As pessoas que estavam saindo da roda eram, consequentemente, as pessoas que não... As mulheres, as que não eram da área comercial. E eu fui entrando na mini roda também, né? E eu queria muito falar, porque tinha alguns pontos ali que eu achava que eu podia significativamente contribuir. E ninguém estava me ouvindo. E assim... Por coincidência, essas pessoas eram todas muito altas. E a gente está falando nesse plano, mas eu tenho 1,60 m. Como era um offside, eu estava de sapatinho. Então, eu já sou pequena e eu estava menor ainda. Tinha uma diferença grande aí. Não, literalmente, eles estavam mantendo a conversa num outro nível, né? E ninguém me escutava. Aí eu falava, gente, olha... Por favor, e era uma questão de interromper, né? Era um ambiente, não era uma mesa, era um ambiente um pouco mais informal, mas a conversa era séria. Então, eu basicamente saí, peguei uma cadeira, trouxe a cadeira para dentro da roda, subi na cadeira e falei, bom, gente, vocês vão me escutar? Eu literalmente tive que me colocar no nível deles. No mesmo nível de altura. No mesmo nível de altura. E roubar... E assim, brigar pelo meu espaço e fazer a minha voz ser ouvida. E isso foi uma coisa que, obviamente, causou um desconforto no grupo enorme. E o que eles falaram? Ela é louca, não precisava fazer isso. Eu sei Exagerou, que esses comentários acontecem. Ai, como ela é exagerada, até parece que a gente não ia deixar ela falar. E eu estava tentando há bastante tempo. Essa foi uma atitude extrema. Claro, aqui eu trouxe porque é um caso extremo, mas... Não, assim, lógico. Nessa questão das mulheres ascenderem, né, a gente fala sempre que muito mais do que só você colocar a mulher lá, você tem que prestar atenção e criar esse ambiente para que ela possa performar, para que ela possa contribuir.
Então é isso que a gente fala quando a gente está trabalhando essa questão do viés inconsciente, mas quando eu trabalho com mulheres especificamente, muito do que eu trabalho é esse encorajamento e esse empoderamento de tipo, se alguém te colocou nessa cadeira, é porque você tem o que dizer. Então, faça a sua voz ser ouvida. Excelente. Né? Lute pelo seu espaço. Excelente. É a segunda ou terceira vez que você fala do viés inconsciente. Você quer explicar um pouco para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que é o viés inconsciente? Eu acho que é bacana para as pessoas se situarem, né, no que a gente está falando. Tá bom. Bom, o viés inconsciente é aquela questão que a gente tem dentro da gente, que a gente não sabe que a gente é preconceituoso e que a gente até fala. Não, eu não tenho preconceito nenhum, imagina. Homens são iguais às mulheres, todos são igualmente capazes, né? Mas que no fundo, como esse viés é inconsciente, ele acaba dominando as nossas decisões. Então, quais são os exemplos de viés, para eu não ficar aqui 1000 horas explicando uma teoria, né? Quais são os principais exemplos, acho que, de viés inconsciente? E talvez isso já tenha acontecido com você. É quando você tem uma vaga de gerência e você tem dois candidatos, e um é homem e uma é mulher ali na casa dos 30 anos, e você fala assim, mas ela acabou de casar e pode ser que ela fique grávida. Então, eu vou escolher ele, né? Ou quando você tem uma mulher que é mãe e você acha e você tem 2 finalistas numa vaga e a vaga exige viagem, você fala assim, puxa, como é uma vaga que viaja muito, é melhor eu escolher o homem, porque ela tem que cuidar da família, né? Ela vai sofrer muito se ela tiver que viajar, né? Então, como se o homem não sofresse, né? E como se o homem não tivesse a responsabilidade, né? Exato. E você não toma essas decisões porque você acha que porque você está querendo ser preconceituoso. Você toma essas decisões pensando no melhor para as pessoas, né? E agora, por que você toma essa decisão e você acredita que isso é o melhor? Porque lá atrás, no seu passado, você foi criado para aceitar esse papel social onde a mulher é a pessoa que tem que cuidar da família e o homem é a pessoa que tem que ser o provedor e que tem que aguentar tudo. Então, o homem tem que abrir mão desse papel e ele tem que ficar fora de casa e ele tem que aceitar que ele tem que viajar, porque esse é o papel dele na sociedade. Enquanto a mulher, ela tem que ser protegida, porque ela tem esse papel, né, de cuidar da casa e cuidar da família, né? Então, assim, é a mesma coisa que eu acho que um outro exemplo de viés inconsciente que é muito, muito, muito importante, que impacta a carreira de mulheres, é a questão de quando a gente fala do resultado. Porque, assim, se um homem fala, eu entreguei 120% do resultado, você fala assim, nossa, esse cara é muito bom. E se uma mulher fala, eu entreguei 120% do resultado, as pessoas olham e falam, nossa, que pessoa metida. O que ela está querendo falar isso? Entendeu? Então, essa é a questão. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver os homens a falar, a gente espera sucesso dos homens e a gente não espera das mulheres. Então, essas são questões, né? O viés inconsciente, assim, é todo esse background que ele acaba formando as nossas opiniões e que ele acaba direcionando as nossas decisões. E se a gente não traz o viés inconsciente para a consciência, a gente acaba continuando a deixar ele tomar as decisões por nós. Excelente reflexão, excelentes pontos, que eu imagino que aconteçam sim, né? E que a gente tem que conscientemente combatê-los, né? A começar pela essa igualdade de delegações, né? De coisas pessoais, né? Quem tem filho, homem é pai, mulher é mãe, ambos têm responsabilidades pelos filhos, né? Talvez exista esse viés de que a mulher tem mais responsabilidade, mas na minha opinião é exatamente a mesma responsabilidade, né? Eu acho que os casos, eu acho que até trazendo um outro assunto, né? Eu acho que a pandemia trouxe um pouco uma situação que talvez tenha ajudado a melhorar um pouco essa condição. Como todo mundo teve que ficar em casa, né? E
e os maridos, as esposas, os filhos, e a maior parte das famílias não pôde contar com ajuda externa, porque ninguém podia frequentar a casa do outro, né? Eu acho que houve ali pelo menos, eu quero crer que tenha havido, na minha casa, houve uma divisão muito igualitária ali de tarefas, né? E talvez isso ajude a mudar um pouco esse paradigma, né? Essa coisa que está enraizada. Eu concordo com você, desde lá de trás, né? Eu tive um exemplo diferente na minha casa, né? Eu perdi meu pai muito cedo, né? E a minha mãe já trabalhava, né? E teve que cuidar de mim e das minhas irmãs, né? Então, eu não tenho muito esse raciocínio do viés inconsciente, porque eu vivi num ambiente feminino, né? Até a cachorra era fêmea, né? Então, assim, era um ambiente feminino. Então, quando você estava dando os exemplos, eu estava aqui, eu penso assim, eu faço assim, né? E por que eu não faço? Porque eu tenho exemplos diferentes. Eu formei a maior parte do meu caráter, né? Como pessoa, já não tendo mais o meu pai, né? Tendo a minha mãe ali batalhando, trabalhando, né? Cuidando de 3, né? Buscando a educação, não deixando a gente desviar do foco e tal. Mas eu concordo, eu acho que ainda tem um caminho grande para a gente percorrer nesse aspecto. Eu queria agora, Natasha, falar um pouco de liderança jovem, né? Você é uma executiva jovem. Eu tenho aqui vários dados interessantes. Diz que a geração Y acredita que o objetivo dos negócios não está apenas em lucrar, né? Ou seja, que as empresas não existem só para lucrar. 51% dizem que a grande vantagem é a criação de empregos e a melhoria dos meios de subsistência. 44% dos negócios visam melhorar a sociedade e o meio ambiente. Como é que você vê, sendo uma jovem, né, executiva, como é que você se prepara para receber essa nova geração? Como é que você vê esses conceitos dessa nova geração? Eu tenho 46, né? Você tem 38, né? 38. Então eu tenho 8 a mais que você. Mas eu já sou de uma geração diferente da sua, né? A gente já está numa geração diferente. Como é que você vê esse ponto? Eu brinco, eu gosto muito desse assunto, porque ele foi um assunto que me preocupou, né? Porque eu comecei a fazer as contas e eu falei, bom, tudo começa quando você fala assim, né? Não sei se já aconteceu com você, mas é comum dentro das empresas, pessoas que são mais velhas, como a gente, obrigada pelo jovem, né? Mas eu já estou mais próxima doenta. Imagina, você é super jovem. Mas quando a gente conversava, né? E você fala assim, essas pessoas da nova geração não querem saber de nada com nada, né? E tal. E eu comecei a fazer as contas, eu falei, bom, eu tenho mais tanto tempo de carreira, né? Eu espero ter uma carreira de sucesso. E daqui a 10 anos são esses que vão ser os meus gerentes. Então, eu tenho que dar um jeito de me conectar e engajar com essas pessoas, né? Para eu engajar, e mantê-los motivados e mantê-los nas empresas, porque um dos maiores problemas que existem dentro das organizações é o turnover, né? Porque o capital que você tem que investir de tempo para você formar uma pessoa, para ela se adaptar à cultura da empresa, para ela estar treinada, né? E se as empresas começarem a perder a força de trabalho, simplesmente o jovem profissional não se adequa, a gente daqui a um tempo vai ter um problemão, né? E eu virava muito para alguns amigos meus, até pares, né? E falava assim, você não se preocupa? Eles falavam, não, a gente doutrina. Aí eu falei, gente, não é possível, porque não é assim, né? E eu fui estudar essa diferenciação aí, geracional. Então, é interessante a gente ver como o contexto que as pessoas crescem dita muito, né, o que a geração busca. Então, eu acho que quando a gente olha lá atrás, os meus pais, eles buscavam estabilidade, porque cresceram num contexto extremamente caótico, de privação. Então, o que era o sonho daquela pessoa? Era entrar num emprego e lá ficar para sempre. Né?
e que são os nossos pais. Então, assim, eles realmente... E quando você quer manter o teu emprego para sempre, significa que você aguenta qualquer coisa. Daí veio a gente veio com os nossos pais que estavam tendo um dinheiro, vamos colocar assim, e a gente vem muito nessa geração do consumo. Então, o que a gente quer? A gente quer ter coisas. Você e eu tô num limbo, assim, geracional, porque eu tô entre uma e outra. Mas, assim, eu tenho muito forte isso, até por influência dos meus irmãos e tal, é essa questão do ter. A gente precisa ter um carro, precisa ter uma casa, precisa ter um padrão de vida, precisa ter dinheiro para ter coisas, precisa viajar, a gente gosta de conforto, gosta disso. E as pessoas que foram criadas por essa geração de ter, que é o que vem agora ou vem depois, eles já cresceram tendo. Então, eles estão muito mais preocupados com ser felizes, com o propósito, com o legado, com o benefício que eu levo para o mundo, entendeu? E daí, como eles estão preocupados com o propósito e nem tanto com o salário, não adianta a gente achar que com um big bônus você vai ter essa pessoa aqui dentro aguentando qualquer coisa, porque não vai. Se ela ficar descontente, se ela ver que o teu propósito como companhia, o teu propósito como propósito de trabalho não tem a ver com os princípios e valores dela, ou não tem a ver com o que ela quer deixar para o mundo, ela vai embora. Então, a gente precisa estabelecer essa conexão, né, entre propósito e job description, vamos colocar assim. A outra coisa que eu acho que é muito importante nessas pessoas que são mais novas, nessa geração aí que vem pela frente, eles querem se sentir parte, eles querem se sentir desenvolvidos. Então, então, por isso que essa questão da transparência, de você trocar muito, de você considerar a opinião deles na tomada de decisão, é muito importante. Porque, não, assim, diferente de mim, né? Diferente da gente, que a gente é é assim e pronto, né? Vamos lidar com isso. É assim, não é assim e pronto. É uma geração que quer mudar as coisas. E para eles mudarem as coisas, eles precisam ter a opinião deles consideradas na mesa de decisão, né? E eu acho que, como líder, quando você se abre para isso, quando você deixa de achar que é só você que tem que fazer as coisas, as pessoas têm que obedecer, e você começa a considerar isso, cara, a qualidade do seu trabalho fica muito melhor. Então, eu acho que nessa curva de aprendizado que eu fiz, eu aprendo muito, tanto com pessoas mais velhas quanto com pessoas mais jovens. Eu acho que, assim, a gente já começa a englobar essa diversidade também de gerações na tomada de decisão. Isso é importante, porque você acaba tomando decisões de melhor qualidade que vão se aplicar para muito mais gente, né? Então, você abre o leque. Por que diversidade de gênero? Porque você tem metade do mundo são mulheres, metade são homens. Claro. Se só homens tomam uma decisão, você está deixando de considerar aspectos que são importantes para as mulheres. A mesma coisa nessa questão de faixa etária, né? E para mim, isso mudou muito a minha maneira de abordagem. Eu acho que essa geração mais nova, ela se importa com você ter um propósito muito forte e um interesse genuíno pelas pessoas. Entendeu? Eles não querem... Muito legal. É muito bacana o que você está comentando. Você sabe que que eu falei, né? Nós somos de gerações diferentes, apesar, né, de pouco tempo de diferença de idade. Eu ainda sou da geração do poupar, né? Do ter aquela coisa do perder o emprego, né? Porque eu vi meus pais, né? Você vê, eu vivi o plano Collor, eu estava entrando no mercado de trabalho. Né? Então, eu vivia aquilo, eu via as pessoas, né? Para quem não lembra, vale a pena pesquisar aí na internet o que foi, mas muito rapidamente foi um plano em que do dia para a noite as pessoas perderam todo o seu dinheiro. O governo congelou o dinheiro das pessoas e do dia para a noite você tinha lá um valor irrisório na sua conta corrente que você podia usar. Isso aconteceu inclusive com empresas. Muitas empresas faliram, muitas empresas quebraram. E eu vivi aquilo, eu me lembro do desespero dos meus pais na época, né, por não ter dinheiro, né, porque foi literalmente do dia para a noite. Então, eu venho com essa cultura do poupar, né, do estabilidade, mas eu nunca deixei isso me limitar
na ousadia, no querer crescer e assim por diante, né? Eu fui diretor comercial com 23 anos de uma multinacional brasileira. Foi a minha primeira experiência como líder, né? Eu era muito jovem, eu cometi vários erros, até por falta de instrução, né? Não tinha muitos exemplos assim, como esse projeto que a gente estava fazendo aqui. Se existisse na época, talvez eu não tivesse cometido muito dos erros. Mas eu vejo hoje, né? Então, você vê, eu sou de uma geração que tem uma cultura, você já é de uma geração que já mudou, e eu vejo hoje, por exemplo, eu tenho também muito contato com a garotada que está entrando no mercado de trabalho. Eu gosto muito da mentoria em startup e tal, não sei o quê. E eu vejo essa questão do propósito, né? De trabalhar pelo propósito. Dinheiro é importante, claro, né? Move a empresa, faz crescer, mas antes do dinheiro é o propósito, né? E eu acho que, como você disse, a gente tem que ter um olho no passado e um olho no futuro, né? Justamente porque essa galerinha que está entrando aí, daqui a pouco serão os diretores, os presidentes e vice-presidentes de um monte de empresas, né? Exatamente. Desculpa. Não, eu ia falar, exatamente. E eu acredito que a gente precisa se adequar como organizações e como líderes, né? Então, e se adequar é bom para todo mundo. Você falou a questão dos erros, eu costumo dizer assim para minha equipe, eu falo, gente, a gente precisa banalizar, né, os erros. Como que funciona? Se a gente, para inovar, a gente vai errar. O que importa? A gente vai errar nesse nível, mas a gente vai acertar nesse nível e a gente vai corrigir rapidamente os nossos erros e aprender com eles. E é isso que vai impulsionando a gente para cima, entendeu? E eu acho que essa nova geração, ela vem muito com essa vontade de aprender, com essa vontade de tentar e com essa vontade de experimentar, né? E eu acho que isso é muito legal. E eu acho que a gente tem que encorajar cada vez mais isso e ajudá-los a lidar com os erros e com as frustrações. Acho que esse é o papel do líder aí, dessa garotada que está chegando. O que você acha que difere do líder mais jovem para o líder mais velho? Qual que você acha que são os grandes diferenciais? Olha lá, eu sou o líder mais velho, hein? Eu acho que a gente vê, são contextos diferentes, né? Acho que assim, mas eu não gosto de pensar que o líder mais velho vai ser A e o líder mais jovem vai ser B. Eu gosto muito de pensar no quanto que o líder entende esse contexto e se adapta, né? E assim, eu acho que eu já convivi com líderes que são mais velhos e que são super arrojados e que são super adaptados, e com líderes mais velhos que se tornaram completamente obsoletos. Entendeu? Ao mesmo tempo que eu convivi com pessoas jovens que, por terem sido criados, né, acreditando que dentro de um ambiente onde você é super individualista, super buscando o sucesso individual, quando se tornaram líderes foi um fiasco. Então, eu acho que vem muito assim de qual é o contexto que você está, né? Eu concordo. E eu acho que assim, o que importa, o que vai fazer com que nós tenhamos uma carreira longeva aí no mercado de trabalho é muito essa questão da gente entender o porquê que a nova geração se comporta dessa maneira e a gente adaptar o nosso estilo de liderança a eles. Porque eu acho que eles também podem aprender muito com a gente. Sim, sem dúvida. Precisa se conectar. A gente já, olha, eu pisquei, já está na hora da gente começar a encerrar o nosso papo. Eu sempre falo, né? Papos interessantes passam que a gente nem percebe. Mas eu queria só falar um último tema e aí abrir para você comentar e fazer as suas considerações finais. O meu estilo de liderança, Natasha, é um estilo de liderança em que eu acredito num propósito, né? Então eu realmente não consigo trabalhar por conta de bater uma meta, eu acho que isso é consequência de uma série de coisas. Então eu trabalho por um propósito, eu sinto um prazer enorme de ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Na minha equipe não é diferente. E eu
empodero as pessoas que trabalham comigo. Então eu penso sempre assim, eu falo, se eu contratei essa pessoa, né, e se ela está nessa posição, né, não faz muito sentido eu não escutar o que ela está me dizendo que é o melhor para a gente fazer. Né? Então eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, e se assistirem esse episódio vão saber que é verdade, eu sempre digo, é muito raro eu ir contra uma recomendação que alguém do meu time fez, porque eu entendo que ele ou ela são especializados nesse assunto ou nesse tema e tal. Como é o seu estilo de liderança, para a gente encerrar aqui o nosso papo? Eu acho que dentro da minha equipe, eu sou uma disseminadora do caos, assim. Eu acho que nada me frustra mais do que eu falar uma coisa e 100% das pessoas concordarem comigo. Uhum. Eu brinco com eles. Eu gosto muito das minhas ideias. Eu acho que isso é importante você saber. Não é que eu sou uma boa samaritana. Eu chego e falo, gente, eu tenho uma ideia genial. Daí eu volto para trás e falo, eu sei que eu não posso eu mesma falar que a minha ideia é genial, mas essa é muito boa, entendeu? Mas, assim, eu gosto muito que as pessoas contribuam comigo. Eu faço um esforço muito grande para criar esse ambiente de confiança onde as pessoas se sintam confortáveis para contribuir, onde não tenha ideias erradas, né? Eu falo, gente, aqui é o espaço que a gente tem para a gente decidir. A hora que a gente vai para o mercado, eu não tenho mais volta, mas aqui dentro é para debater, é para botar opinião, é para falar, é para discordar, entendeu? É para ouvir o cliente falar, putz, isso eu acho que não vai funcionar, e se a gente fosse por esse caminho alternativo? Então, eu sou muito eu gosto muito disso, eu gosto muito de provocar as pessoas também, às vezes eu acho que eles não gostam muito desse cenário, né? Mas de trazer essa opinião, mas e se você já pensou em tal coisa, entendeu? Então, eu gosto muito de desafiar, mas eu também, por outro lado, também gosto muito de me sentir desafiada, porque eu acho que a gente vai crescendo junto, né? E eu concordo muito com você, e isso é muito legal, porque isso foi uma coisa que também trouxeram para mim nessa questão, quando eu assumi uma posição de liderança, que assim, se eu contratei uma pessoa, eu contratei confiando na qualidade do trabalho que ela faz. Isso, exatamente. Né? Se eu não confio no trabalho que ela faz, talvez eu tenha que mudar a pessoa. Mas eu não posso ficar lá controlando, ou tolindo, ou fazendo ela apenas executar as minhas ideias, porque daí eu estou perdendo. E eu não gosto de perder, entendeu? Então, assim, para mim, quando você tem que ficar controlando muito o seu time, significa que você não soube contratar direito. Você não está colocando as pessoas nas casas certas, né? Certas. E isso foi muito importante para mim, porque uma vez eu tive um mentor e eu estava com alguma dificuldade, assim, né? De me posicionar mesmo. Nós, mulheres, não somos criadas para nos posicionarmos, né? E mas e se eu falar e for uma besteira, como é que vai ser? E esse mentor olhou para mim e falou assim, olha, se alguém foi... E ele ainda falou, foi horrível, né? Ele falou, se alguém foi burro o suficiente de te colocar nessa cadeira, é porque acredita que alguma coisa boa você pode fazer. Então, vá lá e faça, entendeu? E eu acho que é isso mesmo, assim, é uma boa abordagem, sincera, né? Foi meio no tapa na cara. Né? Aquele pá, né? Mas daí ele falou, você não acha que essa é a função do mentor. Você não acha que essa pessoa te promoveu é uma pessoa boa? Eu falei, Você confia nas decisões que ele toma? Confio. Se ele te colocou aí, tem algum motivo, acredite e vai. Pare de se segurar, né? E, cara, eu trouxe isso para mim e eu penso muito nisso. Se eu coloquei essa pessoa ali, alguma coisa eu acreditei. Se eu acho que ela não vai entregar, ruim sou eu e não ele, entendeu? Então eu vou meio por esse sentido. Acho que a gente é bem parecido nesse ponto. Legal. Querida, obrigado pelo seu tempo. Foi um papo muito legal. Talvez a gente, se você puder, a gente faça um novo episódio. Eu queria ainda falar vários temas com você. Por exemplo, como você contrata, quais são os atributos que você busca para o seu time, até para dar esse insight para as pessoas. Mas o tempo urge, né? E a gente precisa terminar aqui o nosso episódio. Então, Natasha, mais uma vez, super obrigado por participar. Queria abrir aqui para suas considerações finais.
Não, eu que agradeço a você, Rodrigo. Eu falo muito, né? E eu sou capaz de falar horas sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito. Eu queria, como consideração final, só deixar um recado para as mulheres, né? Já que esse é um projeto de mulheres e essa é uma causa na qual eu trabalho muito e me engajo muito, que é assim, eu acho que a gente está no mês da mulher, né? E é importante que a gente pratique muito a sororidade e que a gente se ajude. Então, assim, quando eu falo sobre esse tema, quando eu levo essas questões de viés inconsciente para frente, né? Quando eu tenho espaço para falar sobre isso, eu gosto de ir, porque eu acho que a gente está num ambiente que é um ambiente ainda muito masculino, né? Então a gente precisa se ajudar, a gente precisa fazer essa rede de apoio. Então, se a gente vê que uma mulher está passando por uma dificuldade, estenda a mão, né? Puxe. Eu brinco, consumam. Eu costumo falar, né? Consuma o produto, consuma o que as suas amigas mulheres estão vendendo, divulgue o trabalho de outras mulheres, indique mulheres para posições que estão em aberto. E para as mulheres também se ajudarem, né? Fomentem o seu networking, lutem pela sua carreira. Hoje a gente acabou saindo um pouco desse ponto, mas assim, não adianta a gente ficar sentada, quietinha, trabalhando bem e achando que alguém vai ver a gente de fora e vai puxar. Isso não acontece com os homens e não vai acontecer com a gente. A gente tem que ir atrás das oportunidades que a gente quer, a gente tem que fazer a nossa voz ser ouvida, a gente tem que sinalizar o que a gente quer, o que a gente gosta, e buscar se desenvolver e buscar posições que façam com que a gente chegue aonde a gente quer chegar. E buscar construir essa rede de apoio que vai impulsionar a gente para chegar lá. Acho que esse é meu recado. Excelente ponto. Muito obrigado, querida. Imagina, pessoal, obrigada a você. Obrigado. Pessoal, curtiram essa conversa? Eu adorei. Então, se você está curtindo o nosso trabalho, como eu já pedi no começo, ajuda a gente a divulgar, ajuda a gente a levar esse tipo de conteúdo inspirador para o máximo de pessoas que nós pudermos. Tá bom? Até o próximo episódio. Fiquem bem. Um beijo para vocês.